Olá, jovens, estamos retornando para esse bimestre, terceiro bimestre. Espero que estejam todos bem. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Esse bimestre a gente vai iniciar com a matemática financeira, certo? A parte de porcentagem, aumentos e descontos sucessivos, lucro e prejuízo, e juros simples e juros compostos, certo? Para não ficar extenso o vídeo, eu dividi em duas partes, certo? Então vai ser matemática financeira parte 1 e matemática financeira parte 2, certo? Aquele mesmo esquema, né? Ainda vai ter aula ainda no Meet para a gente tirar algumas dúvidas e atividades na plataforma, certo? Então vamos lá. Seguinte, matemática financeira. A matemática financeira é uma das áreas da matemática que estuda a variação do dinheiro ao longo do tempo, certo? Dinheiro hoje, o mesmo valor hoje não vai ser o mesmo valor no futuro, e vice-versa. O mesmo valor no futuro não é o mesmo valor hoje, né? Existe uma diferença aí, uma taxa percentual em relação ao tempo. Ela é muito utilizada nas atividades financeiras do dia a dia, das mais simples às mais complexas. Então tudo gira em torno da matemática financeira. Então é bom a gente ficar por dentro, né? Quem deseja comprar um imóvel precisa escolher uma forma de pagamento à vista ou parcelado. Por meio da matemática financeira, será possível escolher a opção mais viável e que gere menos custos, calculando, por exemplo, juros incidido nas prestações do financiamento ou desconto na quitação no ato da compra. Dessa forma, a matemática financeira tem uma importância fundamental para a vida das pessoas. Para quem não quer ser enganado, né, não quer perder muito dinheiro, então é bom ter pelo menos um conhecimento básico da matemática financeira, certo? Vamos começar. Certo? A gente vai começar hoje com a taxa percentual, né, que é a porcentagem, né? A gente chama de porcentagem. É uma forma usada para expressar a razão entre o número P e o número 100. Então, já sabemos que a base da porcentagem é de denominador 100, certo? E indicamos por P%. Por exemplo, P% é a mesma coisa que P sobre 100. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Que simplificando dá 1 sobre 20. 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, que simplificando dá 1 meio, a metade, né? 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100, simplificando dá 3 sobre 25, certo? Então já sabemos que a base da porcentagem é da base 100, denominador 100, certo? Vamos aqui prosseguir. E a gente vai fazer alguns exemplos, né, para a gente aprender a calcular as porcentagens. Calcule 25% de 150. Eu vou explicar de duas maneiras, e aí vocês escolhem a maneira que você achar melhor, certo? Então vamos lá. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, vezes o valor que eu quero tirar, que é 150, né? Como aqui é uma multiplicação, eu posso cortar e simplificar o que está em cima com o que está embaixo, ó. Então aqui vai ficar 25 vezes 15 sobre 10, certo? Cortei um zero. 25 vezes 15 dá 375 sobre 10, que vai ficar igual, vai uma casa para a esquerda, 37,5, certo? Tranquilo, né? A outra maneira de fazer é a gente usar a regra de 3, né? O total aqui, né, é 150, então 150, que é o total, sempre vale 100%. Eu acho interessante essa maneira porque você consegue visualizar o que é que está acontecendo, né? 150 vale 100%, ele quer saber quanto vale 25%, certo? Então aqui é uma regra de 3, multiplica os meios pelos extremos, né? Vai ficar
100x é igual a 150 vezes 25, né? Então x vai ser igual a 150 vezes 25 sobre 100. Posso cortar aqui um zero, é uma multiplicação ali em cima, né? Então x vai ser igual a 375 sobre 10, que vai dar 37,5. Certo? Então você pode escolher fazer dessas duas maneiras. Eu acho interessante essa, porque você consegue visualizar, né, que o total vale 100%, o que você quer tirar, né, por exemplo, 25% vai valer x. Certo? Mas esse aqui também sai tranquilo. Vamos fazer o item B. 30%. 30 sobre 100 vezes 200, né? Posso cortar aqui 2 zeros para facilitar o trabalho, né? Então vai ficar 30 vezes 2, vai dar 60. Bem tranquilo, né? Vamos fazer pelo outro jeito. 200 vale 100%. 200 vale 100%. 30% vai valer x. Então vai ficar 100x igual a 200 vezes 30. X é igual a 200 vezes 30 sobre 100. Posso cortar aqui esses dois zeros, né? 2 vezes 30, 60. Certo? Tranquilo aí, né? O item C e D vai ficar como exercício para vocês. Exercício. Certo? Vocês praticarem. Exercício para praticar. Certo, gente? Então vamos continuando aí com o próximo, né? O salário de Ana teve um aumento de 15% e passou a ser 920. Certo? O salário de Ana... desculpa. Tá aqui, é o problema 1. Uma sala de aula tem 40 alunos, sabendo que 60% são mulheres e que 25% das mulheres são casadas. Determine quantas mulheres não são casadas. Certo? Então ele quer as mulheres não casadas. Não casadas. Então muita atenção para não errar. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular. A gente sabe que o total é 40, né? São 40 alunos. Então 40 vai valer 100%. Vai valer 100%. 60% são mulheres. Então vamos calcular aqui logo as mulheres, né? 60% vai valer x. Certo? Então vai ficar 100x é igual a 40 vezes 60. X é igual a 40 vezes 60 sobre 100. Como é uma multiplicação aqui em cima, posso cortar aqui os zeros, né? Então 4 vezes 6 vai dar 24. Então eu sei que nessa sala nós temos 24 mulheres. Certo? E 25 mulheres são casadas. Mas eu quero as não casadas. Eu sei que agora a gente já saiu do total de alunos, que são as mulheres e os homens. Agora a gente está só nas mulheres. Vamos esquecer os homens. Então as mulheres agora vai valer 100%. Então 24, que é o total de mulheres, vai valer 100%. Só que ele quer... A questão quer as mulheres não casadas. As casadas é 25. 100 menos 25, 100 menos 25%,
vai dar 75%. Que é as mulheres, 75%. Que é as mulheres não casadas. Vai valer X, ó. Então vai ficar 100x é igual a 24 vezes 75. X é igual a 24 vezes 75 sobre 100. Aqui não dá para simplificar, né, os zeros. A gente vai fazer aqui uma multiplicação, né? 75 vezes 24. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 7 é 0. 2 vezes 5 é 10. Vai 1, né? 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Somando aí, vai dar 1.500. Então vai ficar 1.500 sobre 100. Agora eu posso cortar, né? Então vai ficar 15 mulheres. Certo? Vai dar 15 mulheres. Só fazer aqui a conta de novo. 4 vezes 5 é 20. Deixa eu ver aqui. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 7 é 28. Desculpa, aqui é 300. Então aqui vai dar 1.800, corrigindo. 1.800. Então na verdade vai dar, só corrigindo, 18 mulheres não casadas. Certo? Só corrigindo. 18 mulheres não casadas. Então tá aí o problema 1. Vamos aqui para o problema 2. Se em um ônibus de 40 lugares há 24 passageiros sentados, qual é a porcentagem ou a taxa percentual de lugares vazios? Vamos lá. Se nós temos um total de 40 e nós temos 24 sentados, quer dizer que nós temos 16 vazios, 16 lugares vazios. Certo? Então vamos lá. 40, que é o total, vale 100%. 16, que são os vazios, vai valer X%, porque ele quer a taxa percentual, ele quer a porcentagem dos lugares vazios. Certo? Então vai ficar 40x é igual a 16 vezes 100. X é igual a 16 vezes 100 sobre 40. Certo? Posso cortar aqui um zero, tranquilo. Então aqui vai ficar 16 vezes 10, 160. Dividido por 4. Dividido por 4. Então aqui vai dar 40%. Certo? Então 40% representa os lugares, a porcentagem dos lugares vazios. Certo? Então vamos para frente. Esse problema 3 cai muito, gente, em prova. Eu vou resolver ele de duas maneiras, certo? Para a gente tentar entender aqui o que está acontecendo. O salário de Ana teve um aumento de 15% e passou a ser R$ 920. Então o salário dela era X, certo? O salário dela era X. Teve um aumento de 15%. Esse 15% é do salário dela, 15% de X, e passou a valer 920. Certo? Isso é uma maneira de fazer, usando álgebra. Então vai ficar X, 15% é 15 sobre 100, vezes X, né? Igual a 920. Certo?
E aí vamos tirar o MMC. O MMC de 100 em 1. De 100 em 1 é 100. Certo? 100 dividido por 1 é 100. 100 vezes x, 100x. 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 15 é 15x. 100 dividido por 1 é 100 vezes 920. É só acrescentar aqui mais 2 zeros, né? Para ficar 92.000. Cortamos o MMC. Então vai ficar 115x é igual a 92.000. X é igual a 92.000 sobre 100, sobre 115. Certo? Então o salário dela, se a gente dividir aí, era de R$800. Tá vendo? A gente estava aqui já pensando no futuro e queria achar um valor no passado, que era o salário dela antes do aumento. R$800. Certo? Como é a outra maneira de fazer? É assim, ó. Certo? Quanto era o salário dela antes do aumento? X, né? O salário dela antes do aumento era X. E esse X antes do aumento, esse X antes do aumento valia 100%, que era o total, o salário dela, né? Só que o salário dela passou a ser R$920. Que é exatamente quem? É exatamente os 100% mais os 15% de aumento. Concorda? Então vai ficar X igual a 100%. 920 igual a 115%. Por isso que apareceu 115 aqui, tá vendo? Pronto, então vai ficar 115x. 100 vezes 920 dá 92.000. E essa conta aqui a gente já sabe, né? 92.000 dividido por 115 vai dar R$800. Vai dar R$800. Certo? Então tá aí uma questãozinha que cai muito. O problema 4 vai ficar como exercício para vocês praticarem. Certo? Então vamos seguindo. Pronto, a gente vai entrar agora em aumentos e descontos sucessivos. Certo? A gente vai usar essa formulazinha aqui. O V0 é o valor inicial, né? Que tá o valor inicial da operação. O VS é o valor final, né? O valor que vai acontecer, é o valor que vai ficar depois dos aumentos ou dos descontos, ou que pode acontecer aumento e desconto, né, sucessivo ao mesmo tempo, certo? E o I são as taxas de aumento ou desconto, certo? Por que aqui é mais ou menos, professor? Porque se é aumento, a gente vai usar o mais. Se é desconto, a gente vai usar o menos. Vamos ver um exemplo. Uma certa mercadoria cujo valor inicial é de R$100, certo? Então a mercadoria, o valor inicial é de R$100. Então diz que o V0 é 100, certo? E ele passa por dois aumentos sucessivos, né? Aumentos sucessivos aumenta, certo? E depois aumenta de novo, certo? O segundo aumento já é em cima do primeiro aumento, certo? Então nós temos duas taxas, a I1, que é 5%, que é a mesma coisa que 5 sobre 100, que é a mesma coisa do que 0,05 dividindo, né? E aí 2, que é 8%, que é a mesma coisa que 8 sobre 100, que é igual a 0,08, certo? E foram dois aumentos.
né? Foram dois aumentos. Então tudo aqui é aumento, é mais. Então vamos achar o VF, né? VF é igual, olha a formulazinha, V0 é 100 vezes 1 mais a primeira taxa, que é 0,05, vezes 1 mais a segunda taxa, que é 0,08. Tranquilo, né? Então aqui vai ficar 100 vezes 1,05 somando vezes 1,08. Então o VF, o valor final dessa mercadoria depois dos dois aumentos, é de R$ 113,40. Então tá aí, né? Bem tranquilo aí. Professor, se fosse um aumento e um desconto, então aqui era mais e aqui era menos. Se fosse dois descontos, aqui era menos e aqui era menos. Certo? Vamos ver o exemplo 2. Exemplo 2. O preço de uma TV é R$ 1.200. No mês de junho teve um aumento de 4%. No mês de julho sofreu um desconto de 10%. E no mês de agosto teve um aumento de 5%. Então vamos lá. Eu sei aqui que o V0 é 1.200. São três taxas, né? Taxa 1, taxa 2, taxa 3. Certo? A taxa 1 foi de 4%. 4% é 4 sobre 100, que é 0,04. A taxa 2 foi de 10%, que é 10 sobre 100, que é 0,1. E o I3, 5%, 5 sobre 100, 0,05. Aqui foi um aumento, aqui foi um desconto e aqui foi um aumento. Então o VF vai ser igual a 1.200 vezes 1 mais 0,04, que foi o primeiro aumento. O outro foi um desconto, então é menos 0,1. E o outro foi um aumento de 0,05. Então vai ficar 1.200 vezes 1,04 vezes 0,9 ou 90, né? Tanto faz, vezes 1,05. Então o valor final dessa TV, depois desses dois aumentos e desse desconto, vai ser de R$1.123,20 pela minha pesca aqui. Certo? Então esse é o valor, final da TV. É o valor final da TV depois do primeiro aumento, aqui do desconto, e aqui do segundo aumento. Certo? Pessoal, se eu trocar aqui a ordem, der o desconto primeiro, vai fazer diferença? Vai. Então tem que seguir essa ordem que está aqui no texto. Certo? Exemplo 3. Sobre a pandemia do Covid-19, sabe-se que em maio teve 25 mil pessoas contaminadas. No mês de junho teve um aumento de 5%. No mês de julho teve um decréscimo, né, um desconto de 10%. E em agosto teve um decréscimo de 20%. Qual a taxa percentual dessa diminuição? Então vamos lá fazer, né? O V0 aqui vai começar no mês de maio.
que é 25 mil pessoas. São 3 taxas, né? E 3, na verdade, e 1. E 1 foi 5%, né? Que é 5 sobre 100, que é 0,05. E 2, 10%, 10 sobre 100, que é igual a 0,1. E o 3, 20%, 20 sobre 100, que é 0,2. Aqui nós temos um aumento e aqui 2 decréscimos, certo? Vamos lá. VF é igual a 25 mil vezes, vamos lá, aqui foi o aumento, 1 mais 0,05 vezes 1 menos 0,1 vezes 1 menos 0,2. Então vai ficar 25 mil 25 mil vezes 1,05 vezes 0,9 vezes 0,8. Então o VF vai ser igual a 18.900. Então, em maio tinha 25 mil pessoas contaminadas, e aí foi caindo. Depois do mês de agosto passou a ter 19.900 pessoas, né? Teve um aumento e aí 2 decréscimos aí na contaminação. Mas a questão é saber qual a taxa percentual dessa diminuição. Então vamos calcular essa diminuição, né? A diminuição vai ser 25 mil menos 18.900. Então essa diminuição aí vai ser 6.100. 6.100 é essa diminuição. Vamos calcular a porcentagem, né? Esse 6.100 era em relação aos 25 mil. Então os 25 mil era o que valia 100%. Então 6.100 vai valer X%. Certo? Então vamos fazê-la bem aqui para a gente ganhar espaço. Então vai ficar 25.000 X é igual a 6.100 vezes 100. Então X é igual a 6.100 vezes 100 sobre 25 mil. Aqui eu posso cortar 1, 2, 3 zeros, né? Com a multiplicação em cima. Então vai ficar 610 dividido por 25. Ó. E aí vai ficar 24,4% pela minha pesca aqui. Então tá aí, a taxa percentual dessa diminuição é de 24,4%. Certo? Vamos seguir. Estamos na parte final, certo? Que é a parte de lucro e prejuízo, certo? O lucro, quando você vai... o que é o lucro? O lucro, na verdade, é o preço de venda menos o preço de custo. Você compra um produto por R$100, vende ele por 150, o seu lucro foi de R$50. O que a gente vai ver agora é calcular a porcentagem em cima disso aí, certo? Então vamos lá, um produto tem preço de custo de 160. Então
preço de custo, chamado de PC, é de 160, e foi vendido por 200. Beleza. Qual a porcentagem do lucro sobre o preço de custo e sobre o preço de venda? Então vamos lá, vamos calcular o lucro, né? Lucro é a venda, lucro é o preço de venda menos o preço de compra, né? A venda menos a compra. Então o lucro vai ser igual a 200 menos 160. Então o lucro aqui foi de R$40. O lucro aqui foi de R$40, certo? Agora vamos lá. Ele quer que a gente calcule a porcentagem do lucro sobre o preço de custo. Então vamos fazer sobre o preço de custo, certo? Então o preço de custo, que foi 160, vai valer 100%. E o lucro é 40, né? 40 vai valer X%. Então vai ficar 160x é igual a 40 vezes 100. X é igual a 40 vezes 100 sobre 160. Posso cortar aqui um zero, né? 40 vezes 100, ou 40 vezes 10 dá 400. Dividido por 16 vai ficar 25%. Certo? Então o lucro sobre o preço de venda, sobre o preço de custo, na verdade, é de 25%. Agora vamos calcular sobre o preço de venda. Sobre o preço de venda. Então o preço de venda foi 200, né? 200 vale 100%. 40, que foi o lucro, vai valer X%. Então vai ficar 200x é igual a 40 vezes 100. X é igual a 40 vezes 100 sobre 200. Posso cortar aqui os dois zeros, né? 40 vezes 1 vai dar 40 vezes 1 vai dar 40. Dividido por 2 vai dar 20%. Então o lucro em cima do preço de custo de compra foi 25% e o lucro em cima do preço de venda foi de 20%. Certo? Vamos ver aqui mais dois exemplos. Um objeto, ao ser renegociado, foi vendido por R$10.000. Então é o preço de venda. Preço de venda 10.000. Vamos ver o que a questão está dizendo. Preço de venda 10.000. Certo? Foi vendido por 10.000. Com prejuízo de 20% sobre o preço de compra original. Certo? Por quanto o objeto havia sido comprado? Ele quer saber o preço de compra. O preço de compra. Certo? Só que diz que teve um prejuízo. O preço de venda é igual ao preço de compra, certo? Menos o prejuízo. Menos o prejuízo. Certo? Só que o prejuízo foi 20%. Foi 20% do preço de compra. 20% de PC. Certo? 20% é 20 sobre 100 vezes PC. 20 sobre 100 é 0,2. Só dividir aqui, ó. Volta aqui, 2 por 10, 0,2 PC. Então PV
é igual a PC menos o prejuízo, que é 0,2 PC. Olha aí, certo? PV é 10 mil. 10 mil. PC menos 0,2, aqui é como se tivesse 1, ó. 1 menos 0,2 dá 0,8 PC, ó. Então isso implica que PC é 10 mil dividido por 0,8, certo? Pessoal, como é que a gente faz essa conta? Vamos fazer ela aqui, ó. 10 mil 0,8, gente, é 8 sobre 10, ó. Certo? Divisão de fração, ó. Repete a primeira, 10 mil, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 10 sobre 8. Então na verdade vai ficar 100 mil dividido por 8. E aí 100 mil dividido por 8 dá 12.500. Então tá aí. Com isso, o preço de compra foi 12.500. Vamos entender, ó. Ele comprou, vem um carro, né? O carro perde muito valor. Comprou por 12.500 um carro e vendeu por 10 mil. Então ele teve um prejuízo de 2.500 reais. Esse prejuízo de 2.500 reais equivale a 20% sobre o preço de compra. Foi exatamente isso o que aconteceu, certo? Vamos fazer aqui o exemplo 3. Ao vender uma mercadoria, o indivíduo teve um lucro de 40% em relação ao preço de venda, certo? Então, se eu pegar o lucro sobre o preço de venda, vai dar 40%, certo? Isso implica que o lucro sobre o preço de venda é 40 sobre 100. Isso implica que, só ajeitar aqui, é lucro. Isso implica que o lucro sobre o preço de venda é igual, posso cortar aqui um 0 com 0, 4 por 10, 0,4. Isso implica que o lucro é 0,4 PV, multiplicando aqui, certo? Qual foi a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Certo? Qual foi a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Então ele quer saber o lucro sobre preço de custo, certo? O lucro sobre o preço de custo. Mas vamos para cá. O lucro é o preço de venda menos o preço de custo. O lucro foi 0,4 PV, que é igual a PV menos PC. Vou passar o PV para lá, então vai ficar 0,4 PV menos PV é igual a menos PC, né? Passei para cá, tá mais, passei menos. 0,4 menos 1 dá menos 0,6 PV. Que é igual a menos PC. Aqui eu multiplico por menos 1, né, para ficar tudo positivo. Então isso implica que PC, que é o preço de custo, é igual a 0,6 PV. Então a gente vem para cá aqui agora. O lucro, a gente já calculou aqui, ó, é 0,4 PV sobre PC. PC 0,6 PV. É isso que ele quer. Aqui eu posso cortar, né?
Então aqui vai ficar 4 sobre 10 dividido por 6 sobre 10. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então aqui eu posso cortar, vai ficar 4 sobre 6. 4 sobre 6 é 2/3. E aí é só dividir, né? Então o lucro sobre PC vai valer 66,6%. Certo? Então tá aí uma questãozinha boa, né? De lucro e prejuízo. E pra gente encerrar, a gente vai fazer aqui uma questãozinha do Enem. Certo? Vamos ler aqui com cuidado. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram a taxa normal de colesterol bom, porém a taxa de colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 mg por dl, né? Unidade de medida aí desse colesterol. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, se for menor do que 100 é ótima, entre 100 e 129 próximo de ótima, entre 130 e 159 é limite, entre 160 e 189 é alta, e acima de 190 é muito alta. O paciente, a taxa dele era essa daqui. A taxa dele era essa daqui. Tá aí marcadinho aqui. Certo? O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou os exames logo após o primeiro mês e a taxa reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de 20%. Então foram duas reduções sucessivas, né? Então eu sei que o V0 é 280. Foram duas taxas, né? E que é 25%, que é 25 sobre 100. 25 sobre 100 é 0,25, né? A outra taxa aí 2 foi de 20%. 20 sobre 100 igual a 0,20. Foram dois descontos, né? Dois decréscimos. Então vamos calcular o V final, né? 280 vezes, como é desconto é menos, né? 0,25 vezes 1 menos 0,20, né? Então o V final vai dar 280 vezes 0,75 vezes 0,80, ou 0,8, né? Multiplicando essas três parcelas, o valor final vai dar 168 mg por dl. E agora a gente vai analisar a tabela, né? 168 está entre quem? Está entre 160 e 189. Então está alto, né? Ainda está alto. Certo? É uma questão do Enem boa. Aquela formulazinha de aumento e descontos sucessivos, né? Então tá aí a nossa primeira aula de matemática financeira. Posteriormente vai ter a parte 2. Grande abraço e até a próxima.